Se você está pensando em investir em ações da Bolsa de Valores, assista esse vídeo que eu vou te mostrar o principal erro que eu cometi quando eu comecei a investir em ações, que me fez perder na época pouco mais ali de R$ 4.000, para que você não precise pagar esse pedágio, para que você não precise perder esse dinheiro da mesma maneira que eu perdi e não cometa, para que você não cometa esse mesmo erro. Então, quando a gente escuta casos, experiências de pessoas que já passaram por algumas situações, isso faz com que a gente saiba por onde não ir. Às vezes, melhor do que saber o que fazer é saber o que você não deve fazer. Evitando algumas coisas, você já vai ganhar dinheiro por si só ou evitar de perder dinheiro desnecessário por erros bobos, erros juvenis, assim, que você não precisaria cometer. Então, assim, assista esse vídeo. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Christopher Garotti, eu sou contador de formação e consultor tanto empresarial quanto pessoal. Então, eu ajudo pessoas e empresas com suas finanças. E aqui no YouTube, se você quer conteúdo sobre finanças pessoais e sobre empreendedorismo, toca aqui no botão para se inscrever, ative o sininho também para que toda vez que eu colocar um vídeo aqui você seja notificado, e se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like aqui que ajuda bastante para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Bom, vamos lá, sem enrolação eu vou contar para você como que foi essa minha experiência inicial investindo em ações e por que eu acabei perdendo dinheiro e como que você pode fazer para que isso não aconteça com você também. Quando eu comecei a investir em ações, primeiro que eu não tinha conhecimento. Pode parecer óbvio eu falar isso, mas eu realmente não sabia quais eram as variáveis importantes que eu tinha que me atentar na hora de investir em ações, escolher empresas na Bolsa de Valores para que eu não tivesse aquele prejuízo. É claro que quando a gente está investindo em ações, em fundos imobiliários, ou seja, renda variável, esses investimentos mais arriscados, é óbvio que a gente não pode ter uma certeza de ganhos. A gente não consegue saber o quanto a gente vai ganhar. A gente sabe que vai ter alguma oscilação, tanto para cima quanto para baixo, mas evitar algumas escolhas vai fazer com que essas oscilações sejam menores. E que além disso, além de evitar essas oscilações de maior grau, então você escolher ações de empresas mais lucrativas, que você também consiga entender que aquela empresa está indo para frente, ela está caminhando, ela está crescendo, ela está sendo lucrativa. E se você coloca o seu dinheiro em algo que não é lucrativo, não vai dar dinheiro para você. É muito provável que você só vai perder dinheiro, você vai queimar o seu dinheiro colocando ali em ações. A primeira coisa que eu fazia, que eu recomendo que você não faça, é filtrar por ações que subiram ou caíram naquele dia, naquela semana, no último mês. Eu vou colocar alguns prints aqui para você entender aquilo que eu fazia. Então, eu ia, por exemplo, eu entrava lá no site da Infomoney e olhava lá quais foram as ações que mais se valorizaram hoje ou que mais caíram hoje. E às vezes eu trabalhava, seja na linha daquela que mais caiu, e fala, pô, se caiu eu tô comprando com desconto. E às vezes eu comprava aquela ação daquela empresa só porque, ou às vezes eu já tinha ouvido falar, ou porque efetivamente caiu um percentual e eu achei que eu tava comprando mais barato, que logo isso no próximo dia, ou na próxima semana, no próximo mês ia voltar. E às vezes eu fazia esses filtros também, semanais e mensais. Então eu olhava lá, poxa, no último mês, qual que foi a empresa que mais caiu? Qual que foi a empresa que mais se valorizou? E aí eu acabava distribuindo o dinheiro nessa ótica. Poxa, se essa empresa aqui se valorizou no último mês 10%, então provavelmente isso vai acontecer. E olha, gente, aqui eu já trabalhava na época em banco, eu já tinha um certo conhecimento, assim, um envolvimento, melhor dizendo, com o mercado financeiro. E mesmo assim eu cometi esses erros. Imagina uma pessoa que não trabalha no mercado financeiro, que não tem essa experiência, percebe como ela vai errar dessa mesma maneira, até de uma maneira até pior do que essa. Então assim, primeira coisa, não invista em empresas olhando apenas essa volatilidade, quanto ela caiu, quanto ela subiu, e principalmente não invista em empresas apenas também olhando só o dividendo. Ah, ela pagou 5%, 10%, 20% de dividendo nos últimos 12 meses. Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Não significa que a empresa, se ela pagou 20%, 10% nos últimos 12 meses, que ela vai pagar isso de novo. Então não se apegue no quanto ela caiu, no quanto ela subiu, no quanto ela pagou de dividendo. Ah, Cris, mas pode acontecer de ganhar dinheiro? Pode. Por que eu tô te falando isso? Quando eu fiz isso, nos primeiros dias ali, nos primeiros 30 dias, 60 dias, eu até estava ganhando em algumas ações, estava ganhando dinheiro. Só que primeiro, eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Então eu me achava um gênio. Falei, poxa, estão perdendo aqui um expert do mercado financeiro. Na verdade, eu não estava entendendo nada do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo escolhas burras, essa é a verdade, né? Escolhas que não deveriam ser feitas. Mesmo se algumas ações se valorizaram ali, eu não sabia o porquê daquilo, né? Lógico que existe uma flutuação diária que vai acontecer com o preço das suas ações, isso é normal. Não só com os resultados da própria empresa, mas com fatores que podem impactar o setor de atuação daquela empresa, mas não se apegue nisso, não faça investimentos em ações ou em qualquer outro investimento de bolsa
fazendo esse tipo de filtro, senão você vai perder dinheiro. O segundo erro que eu cometi era de investir em empresas que eu conhecia pelo nome. Então, poxa, eu conheço as Casas Bahia, eu conheço a Magazine Luiza, eu conheço a Azul, companhia aérea, eu conheço o Itaú, o Bradesco. Percebe que se você investir em empresas apenas porque você conhece a empresa, viu um comercial, ou você sabe que tem 2, 3, 10, 30 lojas na sua cidade, isso por si só não quer dizer nada. Apenas o fato de você conhecer uma loja física, saber que aquela empresa já tem muito tempo de mercado, não quer dizer nada. Existem muitas empresas que estão no mercado há mais de 30, de 40, 50 anos e não é que elas não são lucrativas, porque a empresa, se ela não for lucrativa durante todo esse tempo, ela quebra. Mas existem muitas empresas que são empresas velhas, empresas que têm muito tempo de mercado, que estão passando por dificuldade. Então isso por si só não quer dizer nada. E eu fiz isso no começo. Poxa, eu quero investir, eu ia lá, Magazine Luiza, né? Foi lá e comprou tal coisa, vi essas notícias. Então assim, pior coisa é você ter essas empresas que você conhece e ver essas notícias que vão saindo ali na mídia, que só servem para prejudicar a nossa tomada de decisão. Ah, tal empresa fez tal coisa, ou tal decisão do governo, ou tal taxa de juros, ou tal imposto foi cortado, vai ajudar. Beleza, pode ajudar, mas não significa que a empresa vai ter um resultado ali positivo. Então a pior coisa é você investir apenas pelo fato de você saber o nome da empresa ou porque você já foi em uma loja, já foi bem atendido. Isso por si só não quer dizer necessariamente nada. Então se você investir apenas assim, você vai perder dinheiro. O terceiro erro que eu cometi quando eu comecei a investir em ações foi seguir dica quente. Não foram todos os investimentos que eu fiz que eu segui dicas de pessoas, mas seguir dica quente é o seguinte: você vê algum vídeo, você vê alguma matéria falando bem ou de algum projeto que a empresa está lançando que promete resultados positivos e pegar o seu dinheiro e comprar ações daquela empresa. Então esse é um grande erro que você vai cometer se você seguir essa dica sem avaliar os números, sem entender um pouco daquele negócio. Não é que todas as recomendações são ruins. Se você seguir recomendação de um especialista de ações, aí pode ser que você invista bem, faça uma boa recomendação. Mas via de regra, se você pegar essas dicas de maneira geral na internet, você vai investir e vai perder dinheiro, porque muitas vezes você não entende os riscos, não entende muito daquele negócio e às vezes aquilo que foi falado, às vezes nem vai acontecer ou nem são aqueles valores mesmo, só foi um vídeo, uma matéria que você viu de maneira aleatória que te induziu ao erro. Então não invista o seu dinheiro apenas seguindo essas dicas de conteúdos aleatórios que você vai encontrar pela internet e sim, leve em consideração o seu risco, quais são os seus objetivos com o dinheiro, que dessa maneira você vai conseguir fazer melhores escolhas. E bom, se esses são os erros que eu cometi lá no passado que me fizeram perder dinheiro e que você não deve fazer, o que você efetivamente deve fazer? O que você pode colocar em prática e o que você deve seguir para ganhar dinheiro? Aqui eu não vou entrar em termos técnicos, não vou mostrar plataforma nenhuma, mas assim, se você entender isso, as suas escolhas de investimento, elas se tornam muito mais tranquilas, mesmo sem você precisar ser especialista. E muitas vezes não precisa entender muita coisa de mercado, que às vezes você consegue ter resultado melhor do que quem entende. Só que se a pessoa faz essas escolhas ruins, ela vai perder dinheiro como eu perdi lá no passado. A primeira coisa que você tem que se atentar é, quando você vai investir o seu dinheiro, você tem que saber o risco que você está disposto a correr. Qual que é o tempo que esse dinheiro ele vai poder ficar lá disponível naquele investimento sem você precisar pegar esse dinheiro e gastar esse dinheiro em alguma outra coisa. Então, à medida que você sabe disso, hoje você tem um total de 10 mil reais. Se esse é todo o seu dinheiro, foque primeiro em construir sua reserva de emergência. Depois disso, vai investir em opções um pouco mais arrojadas, mais arriscadas, como ações, fundos imobiliários e tudo mais, e investir para longo prazo também, por exemplo, como investimentos para aposentadoria. Construa ali o seu colchão. Beleza? Já tem a sua reserva de emergência? O que você vai fazer? Se você já tem um dinheiro que você pretende investir em bolsa de valores, siga o seguinte passo. Divide esse dinheiro em algum percentual que você acredita que seja saudável para você. Por exemplo, 70% do seu dinheiro você quer colocar em ações de empresas que são empresas mais seguras, empresas maiores, que elas, apesar de eventualmente pagar um dividendo menor ou ter um rendimento, uma valorização das ações de um histórico dos últimos 12 ou 24 meses menor, mas vai trazer um pouco mais de tranquilidade para você nesse primeiro momento. Os outros 30%, por exemplo, mas não precisa ser essa regra, você colocaria em empresas menores, empresas um pouco mais arriscadas, e empresas que prometem trazer, por exemplo, um retorno um pouco maior. Ou também você pode pegar um percentual, sei lá, 70% em empresas maiores, 20% em empresas que pagam bons dividendos e 10% em empresas que são empresas mais arriscadas, mas que também podem te trazer um retorno um pouco maior. E após você definir esses percentuais da onde efetivamente você vai colocar o seu dinheiro, aí sim você vai escolher os segmentos da economia, ou seja, os segmentos de atuação desses negócios. Poxa, eu quero investir em empresas
empresas do setor financeiro, eu quero investir em empresas do setor de saneamento, quero investir em empresas de telecomunicações, de extração, mineração, eu quero investir em empresas do setor da saúde, empresas de tecnologia, percebe? Aí você tem uma série de segmentos que você pode investir e cada segmento tem aquela empresa que é saudável, que é boa, que é lucrativa e tem alguns segmentos que são um pouco mais preocupantes. Por exemplo, o varejo, você pegar uma Casa Bahia, Magazine Luiza, Americanas, por exemplo, esses segmentos são segmentos mais complicados porque as margens são menores. Então você precisa saber essas questões que cada segmento de atuação vai proporcionar tanto um faturamento quanto uma margem de lucro maior ou menor para o negócio. E se você fizer esses passos e investir olhando para aqueles negócios que são lucrativos, você vai conseguir fazer escolhas bem feitas. Você vai conseguir investir em empresas que estão crescendo. Se ela está crescendo o faturamento, ela tem uma constância ali de lucro periódica, ali, mensal, trimestral, enfim, se ela reporta bons resultados, é muito provável que essas ações vão se valorizar, que elas vão pagar dividendos com uma certa regularidade. Então você consegue ter esses investimentos feitos em ações de uma forma mais tranquila, porque se você investiu de maneira consciente, de maneira inteligente, você sabe que, poxa, se você pegar o seu dinheiro e colocar numa empresa que está em recuperação judicial, que está tendo prejuízo, todos os meses ela só está tendo prejuízo, qual que é a probabilidade de você ter uma valorização dessas ações? É praticamente zero, né? Pensa só, se eu tenho um negócio, eu sou dono de uma padaria e te chamo para ser sócio e na hora que você vê os números do meu negócio, você vê que essa padaria só dá prejuízo, já não se torna uma decisão mais difícil de você realizar? É muito improvável que você queira investir num negócio que não dê lucro. E essa lógica, apesar de ser simples, parece que às vezes a gente esquece na hora de investir em ações, a gente acha que é um mundo à parte. Mas na verdade são empresas como qualquer outra, só muda o tamanho desse negócio. Então se você investe numa empresa que não gera lucro mensalmente, você não vai ganhar dinheiro com ações. Essa que é a verdade. Então se você já investe em ações ou se você vai começar a investir em ações, siga esses passos, não cometa esses erros que eu cometi. E assim, se você cometeu algum erro diferente do que eu falei aqui, coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente qual foi eventualmente uma experiência que você teve que não foi tão positiva ou alguma experiência, algum acerto que você também teve, para que outras pessoas também que estão passando por esse momento, que elas vão poder ver esse relato, né? Não só o meu relato aqui, mas como o seu relato, a sua experiência e que a gente consiga ter mais informações e a gente consiga crescer juntos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou!